Nós temos que entender que, na execução das políticas públicas, boa parte da responsabilidade dessa execução é do Estado. Então nós temos o plano de safra agora para 2024-2025 da ordem de quase 508 bilhões. Eu fiz uma simplificação da história. E o Marcos, eu aprendi, o Marcos não gosta de simplificação não, né, Marcos? Que o Marcos acha o seguinte, quando a gente fala que é muito comum a gente escutar dizer o seguinte, você tem um orçamento de 5 tri ou de 4,2 tri, mas o que sobra para investimento é um tantinho assim, porque 90% vai para folha de pagamento e tal. Segundo o Marcos, e ele vai explicar o ponto de vista dele aqui, não é bem assim, né, Marcos? Nós temos que entender que, na execução das políticas públicas, boa parte da responsabilidade dessa execução é do Estado, ou seja, de órgãos ou servidores que estão na União, nos estados e municípios. Então, quando a gente está falando aqui, esses números que o Helder passou, são do orçamento federal. A gente não pode esquecer que nós temos também os orçamentos, né, dos estados e municípios que complementam todo o gasto do Estado brasileiro com políticas públicas de modo geral. Muitas políticas públicas disciplinadas em âmbito federal têm seus recursos complementares, né, alocados através de alocação orçamentária de estados e municípios. Mas a gente não pode perder de vista que muitas dessas políticas públicas só são viabilizadas e implementadas pela atuação dos servidores públicos que atuam nos respectivos órgãos, né, de implementação dessas políticas públicas. E então a gente deve considerar sempre, no âmbito da execução das políticas públicas, no caso das políticas agrícolas que a gente está discutindo, todo o gasto operacional e não só de remuneração de servidores, a gasolina, a energia elétrica, né, recursos que se gastam com pagamento de internet, telefonia, enfim, todo o gasto de qualquer natureza para o exercício profissional, né, desses servidores públicos na implementação dessas políticas públicas. Bom ponto aí. Eu acho que nós estamos caminhando aqui. Eu queria, conforme nós prometemos agora mesmo, é o seguinte, nós estamos falando, já estamos seguindo aí para os finalmente do nosso programa. Escuta, quanto que é o Ministério da Agricultura, que é o nosso público aqui, tá? Ele tem dentro do orçamento 10,7 bilhões. Mas ele deixa no administrativo 8,2 bi. 8,2. E aí, Carlão, esse restante aí de 10 para 8, que fica aproximadamente 2, ele é distribuído assim. 1 bilhão vai para o financiamento do seguro rural, que é uma política pública importantíssima, né, para reduzir o custo do seguro para o agricultor, que, como você disse aqui antes, é uma indústria a céu aberto. Né? Outro vai para 528 milhões, vai para os preços mínimos, a política de preços mínimos do governo, né, a aquisição, e a aquisição de estoques vai com 234 pela Conab, 234 milhões. Então, basicamente, nós temos aqui, né, a distribuição. Para pesquisa e inovação agropecuária, nós temos mais 325 milhões a cargo da Embrapa, e para a defesa agropecuária, 235 milhões. Esses são, vamos dizer assim, os macronúmeros da política do Ministério da Agricultura. Eu queria só fazer o Marcos chamou bem a atenção, que além da política pública governamental, aqui do orçamento, que a gente está falando aqui de 10,7 bilhões, o Carlão, o Plano Safra é uma política pública também. Porque aqui nós estamos falando de recursos que, boa parte, é executada a partir de juros subsidiados do governo. Então, nós temos o Plano Safra agora, para 2024-2025, da ordem de quase 508 bilhões. Então, a gente está falando aqui dos 10 bilhões de orçamento federal, mas nós temos também a política de crédito rural do Plano Safra, que já vai somando aí cerca de 500 bilhões de reais, que não deixa de ser uma política pública. Quer dizer, a participação do Estado na execução da política agrícola é muito relevante. Sim. Agora, é importante dizer, né, na verdade, que o Plano Safra é dinheiro do mercado. Do mercado, sim. Não está vamos dizer, não vem do Tesouro.
A maior parte desses recursos, não, parte dos recursos vem do Tesouro, mas a maior parte são os recursos oriundos das exigibilidades bancárias, que é a obrigação que os bancos têm de colocar uma parte dos recursos em conta corrente à disposição do Banco Central, e o Banco Central, então, concede esses recursos através das linhas de crédito. O Banco Central é o órgão gestor da política de crédito, então, através das resoluções do Conselho Monetário Nacional, se organizam ali todas as linhas de crédito no âmbito do Manual do Crédito Rural. Então, esses recursos são colocados através de empréstimos. É claro que depois esses recursos voltam, né, para o sistema bancário, né? Então, é uma operação contábil, mas essa obrigação de colocar esses recursos à disposição para a política de crédito rural. Por isso que se consegue alavancar esses recursos, né, na medida em que, inclusive, se varia o percentual dos recursos de depósitos à vista em conta corrente que têm que ser colocados à disposição do Banco Central para a execução da política de crédito rural. Esse percentual tem variado ao longo dos anos, então com isso aumenta ou diminui o volume de recursos disponível para o Plano Safra. É bom lembrar, Carlão, que o Plano Safra ele só representa uma pequena fração, sim, claro, né, do volume de recursos utilizados para financiamentos agropecuários. Hoje, a maior parte do financiamento agropecuário é oriundo de outros sistemas de financiamento que movimentam recursos no setor privado. Maravilha, gente. Isso aí que eu quero dizer, na verdade, eu sempre digo que a gente precisa ter uma estátua em praça pública para o produtor rural brasileiro, seja ele, quando eu falo produtor rural, eu não estou fazendo nenhuma distinção do pequeno produtor rural, do grande produtor rural, enfim, todo mundo é produtor rural e a gente dá para ver o tanto que ele é empreendedor. Por esses números dá para ver bem isso, né? Exatamente. E você falou do pequeno agricultor, só lembrando, Carlão, que no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos aí cerca de 865 milhões de reais, quase R$1 bilhão para a agricultura familiar, não é? E aí esse recurso está disseminado para o Fundo do Garantia Safra e para assistência técnica rural. Então, além do Ministério da Agricultura, propriamente dito, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também tem um papel importante. E eu queria dizer, Carlão, aqui já para encaminhar o nosso encerramento, que a discussão do orçamento público é uma discussão muito árida. Você viu aqui que nós passamos quase 1 hora para a gente chegar aqui a um acordo, como é que a gente ia tratar desse assunto, né? Então, era muito importante que as associações representantes, todas as cadeias do agronegócio, pudessem participar e discutir a política orçamentária da política agrícola. Não é muito importante conhecer o orçamento público, porque isso aqui é um outro idioma, que ele precisa ter um processo de letramento para se conhecer o orçamento público. E esse conhecimento por parte do setor é muito importante até para a democracia, porque o processo orçamentário, Carlão, ele é decidido, vem do Executivo, mas é aqui, no Senado e no Congresso Nacional, onde essas coisas são finalmente arrematadas. Então, a participação das associações, dos sindicatos, que são da área do agronegócio, do pequeno, do grande produtor rural, e de participar dessas decisões orçamentárias, isso faz parte da democracia. Agora, me fala um pouquinho, como é que você chegou até aqui, né? Eu falo aqui, é importante dizer que você aqui está chefe de gabinete aqui, e aliás, até a gente podia explicar, né? Porque a gente está aqui no ambiente, está aqui escrito aqui, ó, a gente está no Senado Federal, na liderança da maioria, portanto, aqui nós estamos, você está aqui na turma que manda aqui, como é que é a história aqui, como é que você chegou aqui? Não, eu sou consultor de carreira do Senado Federal, já ocupei outros cargos na presidência do Senado, fui da liderança do MDB e recebi o convite para chefiar o gabinete da liderança da maioria. Hoje o líder é o senador Renan Calheiros, que é o líder da maioria hoje aqui no Senado, e eu estou aqui cumprindo essa missão, que é um trabalho mais de articulação técnica e institucional, né? E junto a partidos que fazem parte desse bloco da maioria, que é o chamado bloco da maioria. Então, hoje eu estou chefiando o gabinete aqui com uma equipe pequena, enxuta, mas muito guerreira e trabalhadora. E sou servidor de carreira do Senado Federal, né? Vim para cá para exercer essa função, que ela tem uma conotação mais política e institucional.
É o seguinte, eu agora decidi assim, volta e meia, como a gente diz lá em Porangaba, eu vou dar um pulinho aqui em Brasília. Claro. Eu espero receber o apoio para a gente continuar falando desse tema, porque eu acho que esse é um tema que a gente precisa desenhar, ou seja, trocar em miúdos para todo mundo, né? O Carlão, em breve, o Marcos está organizando isso. Nós vamos fazer um webinar, não é, Marcos? Para tratar exatamente da questão do processo legislativo e do processo orçamentário na questão das políticas agrícolas. E você será um convidado nosso para estar assistindo e divulgando esse webinar que em breve nós vamos fazer aí com a participação de outras instituições que são do setor, né, para esclarecer melhor essas questões que são do âmbito orçamentário para a política agrícola. Maravilha, conte conosco. Ô Marcos, da outra entrevista que eu fiz com você já falou um pouquinho de você, mas não custa também lembrar um pouquinho quem é o Marcos, como é que você chegou aqui no Senado, é um carioca que resolveu vir morar em Brasília, como é que é? Então, pois é, depois de 16 anos como professor universitário na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, prestei concurso aqui em 2002, tomei posse em 2006, para o cargo de consultor legislativo na área de agricultura. Vou fazer aí praticamente 19 anos, né, de Senado, faltando um pouquinho aí para aposentadoria, quem sabe. Mas foi uma satisfação, uma carreira em que eu encontrei muita realização profissional, né, muitos novos conhecimentos, né, que pude adquirir aqui, né, e um certo senso de orgulho, né, também da carreira, pela contribuição que a gente tem condição de dar, né, Helder? Na formulação de políticas públicas, no assessoramento legislativo e orçamentário aos senadores. Maravilha, gente. Obrigado você, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Carlão. Eu espero ter portas abertas sempre aqui. Sempre, sempre, sempre. É isso aí, gente. Olha só que Fala Carlão, mais importante, hoje o assunto foi o orçamento, muito importante a gente saber como é que é feito, principalmente saber o tamanho dele, saber que não se tem mesmo a quantidade de recursos que a gente precisava, mas isso faz parte da vida, a gente não tem lá na minha casa, não tem na casa do Helder, não tem na casa do Marcos, ou seja, é isso mesmo, que a gente tem que acostumar com isso. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, e eu quero lembrar e agradecer o pessoal da Plataforma Agro Revenda, mais uma vez, lembrando que a Plataforma Agro Revenda é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Obrigado pelo apoio, obrigado à Public Agro Agência, 36 anos dedicados ao agronegócio brasileiro, e obrigado a vocês todos aí pela audiência, pela paciência e por acompanhar sempre o nosso trabalho. Valeu, gente, um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo programa.